Olá, bem-vindo ao Saúde e Vida aqui na Diário TV, com o apoio do projeto de Portas Abertas, hoje com o tema autismo. E então estamos aqui com convidados que vão estar abordando o transtorno do autismo que afeta o sistema nervoso e como é que faz para esses pacientes conviverem, né, em sociedade, com a sua família, tudo aqui no Saúde e Vida. Então, o reconhecimento precoce, assim como as terapias comportamentais, educacionais e familiares, podem reduzir os sintomas, além de oferecer um pilar de apoio ao desenvolvimento e à aprendizagem para os portadores de autismo. Vamos conversar hoje sobre o tema com os nossos convidados. Vem comigo aqui no Saúde e Vida. Sejam muito bem-vindos aqui ao programa. E a nossa intenção é de informar, né? Não estamos aqui para clinicar, estamos para informar, e esses profissionais são gabaritados, capacitados no meio para também estar esclarecendo as suas informações. Quando nós postarmos nas redes sociais, você pode deixar a sua pergunta, que nós entraremos em contato com esses profissionais para tirar a sua dúvida e também passar o contato deles para que você entre em contato diretamente com cada um. Nós temos aqui o Felipe Rezende, o bendito ao fruto aqui do grupo, né? Ele é psicomotricista, e a Valéria Faria Barros, que é presidente da TEA, que ela vai explicar para a gente o que significa TEA. A Tereza Cordeiro, que é daqui de casa já, né? Ela é neuropsicóloga. E a Natália de Moraes Oliveira, que é terapeuta ocupacional. Então, o tema central hoje é autismo. Nós sabemos que quem é leigo no assunto, por exemplo, eu que não tenho ninguém na família, eu tenho umas dúvidas. Quais os tipos de autismo, que parece que tem vários, inclusive tem aquele bem leve, né? E se o autismo é uma doença, né? Porque a gente vê muito na internet que autismo é doença. Qual é a vantagem de não ser ou ser, né? E como que faz para essas pessoas viverem, vamos dizer, dentro da normalidade, normalmente, em sociedade? Vamos primeiro passar a palavra para a presidente, né, da TEA, que vai explicar também qual o significado dessa sigla TEA? A gente chama de TEIA mesmo. TEIA. TEIA mesmo. Troca de experiências e integração entre amigos de autistas. Nós somos uma associação de pais de autistas, não é de autistas, né? Algumas pessoas acham que é a associação de autistas, não é, de pais. A nossa finalidade sempre foi, desde o início, trabalhar as famílias. A aceitação, o conhecimento do autismo e a luta, né? Em busca de um tratamento adequado. Hoje nós temos um centro de atendimento gratuito também para as famílias mais carentes, com voluntariado. A Tereza já foi nossa voluntária lá, né? E temos hoje 112 famílias cadastradas. Essa semana tinham mais 2 famílias que acho que se cadastraram. E atendemos mais de 50 entre crianças e adolescentes. Nós temos um trabalho direcionado para as famílias mesmo, e agora concentro um trabalho de terapia com as crianças e adolescentes. Os autistas adultos, nós até temos um trabalho também, Nós temos um trabalho, mas não de terapia mesmo, né? Nós temos uns encontros uma vez por mês, onde fazemos assim, um momento onde eles podem conversar, se conhecer mais, né? Porque acaba que o autista adulto fica muito isolado, né? Cada um na sua vidinha, então a gente está trazendo esse pessoal para junto e para que eles possam se conhecer e serem amigos, né? Sim, partilharem lógico. as coisas. Trocar experiências. Trocar as experiências. Eles e as famílias, sempre as famílias junto, né? Então, passando aqui o microfone para a Natália faz um trabalho importante, segundo me informaram, né? Que você auxilia no dia a dia, né? A ocupação deles, né? O trabalho da terapia ocupacional é promover a autonomia dentro das atividades da vida diária. E a gente pensa na autonomia como uma coisa dentro do possível para cada um. Como é muito importante a gente conseguir tomar banho, se vestir, se alimentar sozinho. E a gente vai trabalhando todos os contextos necessários para que essa criança e depois um adulto tenha uma autonomia. E você trabalha em algum lugar específico?
Sim, a gente, eu busco, às vezes, ir dentro do ambiente mesmo. Sim. Da criança, se precisa ir na rua, a gente faz esse trabalho fora. Entendi. É personalizado mesmo. Isso, fora da clínica. Se eu vou trabalhar algo mais dentro de um cômodo, então a gente reproduz esse cômodo, reproduz todo o ambiente que essa criança está contextualizada, e para a gente trabalhar dentro da realidade mesmo. Que bom que tenha, né, a Natália aqui para trabalhar com isso, né? E agora vamos passar para a doutora, a neuropsicóloga Tereza Cordeiro, que já esteve com a gente aqui em outra ocasião, e vai falar também sobre o autismo hoje e como que é a importância desse diagnóstico, de orientar esses pais, a como se comportarem também com esses filhos. O diagnóstico, ele é basicamente, atualmente no Brasil, qualitativo. Assim, hoje não existe nenhum instrumento padronizado que faça esse diagnóstico. Qual é o trabalho do neuropsicólogo e do neuropsicólogo? A gente junta uma série de elementos que são característicos do quadro específico. Nesse caso, né, o último código médico que saiu, existem 3. É uma questão na linguagem, é uma questão na cognição social, que é a parte de socialização, e uma questão na parte comportamental, que seria, né, os comportamentos fixos e a estereotipia. Então, a gente faz uma análise qualitativa dessas crianças no consultório, né, no lúdico mesmo, na brincadeira, e aí observa alguns elementos que são pertinentes ao quadro e encaminha para o neuro fazer esse diagnóstico. Então, a neuropsicologia auxilia esse atendimento inicial, né? Nesse olhar diagnóstico, né? Porque é um diagnóstico diferencial, é um quadro que se assemelha, entre aspas, ou pode ser, né, colocado como outros quadros, sim, né? É importantíssimo a gente saber qual é o quadro, qual é a apresentação dele, quais são os sintomas. Então, às vezes, a criança tem uma dificuldade de socialização porque ela tem uma coisa relacionada à linguagem, que não necessariamente é do espectro, né? E quanto antes a gente tiver esse contato com essas crianças, então, crianças pequenininhas, 1, 2 anos, né? Que é esse olhar para promover uma intervenção precoce, melhor ainda. Então, também esse é o nosso papel. O papel da terapia cognitivo-comportamental é a gente trabalhar com a modulação de comportamento. Então, comportamentos disruptivos, que a gente fala, que são os comportamentos mais agressivos, né? São os comportamentos que não são aceitos socialmente ou que futuramente vão provocar alguma dificuldade social. Isso também é trabalhado na terapia cognitivo-comportamental. Então, já é uma outra área de atuação que também entra no tratamento dessas crianças. É possível um adulto ser diagnosticado e os pais não terem percebido isso na infância? Olha, atualmente, né, o índice assim, de espectros, né, de pessoas diagnosticadas mundialmente está aumentando cada vez mais. Por quê? Se entendeu que muita gente é do espectro, mas num grau muito leve e que tem uma funcionalidade, ou seja, tem, né, como ela falou, consegue ir trabalhar, consegue se vestir, né, funciona na vida, mas tem questões que são características do espectro. Então, às vezes, tem uma dificuldade de socialização, às vezes apresentam um atraso de linguagem, mas a família, de alguma forma, estimulou e isso não ficou tão proeminente. Tem, às vezes, algum tipo de estereotipia, que é aquele movimento, né? O mais comum é o flapping, né? Que é bem característico. Tem adulto que tem, a gente nem repara. Então, às vezes, a gente está com o pezinho assim, a gente também está se autorregulando. Eles usam isso também para se autorregular. E, às vezes, é do espectro leve e ninguém observou, não foi diagnosticado. Acontece muito. Aliás, tem acontecido cada vez mais. No segundo bloco, a gente vai tentar esmiuçar mais, até para ajudar as pessoas a identificarem, né, alguns sinais. Vamos falar com o Felipe, que é psicomotricista. Quase não sai. Eu sei que é psicomotricidade, aí sai fácil. Qual o papel? O seu papel é de estimular a questão física, né, do paciente. A psicomotricidade é uma palavra que ela não faz muita parte do contexto da nossa sociedade. Né? A psicomotricidade ela é mais conhecida no ambiente escolar e até no ambiente clínico.
mas eu gosto de esmiuçar essa palavra para as pessoas entenderem, né? Então, eu costumo dividir essa palavra, fragmentar para a gente entender melhor, né? Primeiro, né? O psi, dentro das atividades, a gente busca ter um olhar para o aspecto emocional da criança. Apesar de não ser psicólogo, né? Mas a gente está trabalhando com o ser humano, a gente tem um ser ali na nossa frente, né? Uma vida ali com a gente. Então, a gente consegue ter esse olhar refinado e perceber, através de uma expressão facial, através de um sorriso, através de um choro, alguma questão emocional, porque muitos deles nem conseguem verbalizar, né? Então, dentro da psicomotricidade, a gente também tem esse olhar, claro, bem superficial para a psicologia, né? Claro que a gente trabalha em parceria com psicólogos, com terapeutas ocupacionais. Multidisciplinar, com né? Equipe multidisciplinar, que tem intervenções específicas. Mas a psicomotricidade me dá esse olhar, entendeu? Da questão emocional da criança. O do psicomotricidade. Eu busco sempre, nas minhas atividades, estimular a cognição da criança, o cognitivo, o intelecto, né? Por isso, de psicomotricidade. O motric são as intervenções motoras propriamente ditas, né? A gente vai trabalhar as questões físicas, as valências físicas, né? Através de exercícios, sempre buscando com o objetivo inicial o lúdico, né? Sempre a brincadeira, né? Como a Teresa estava dizendo. E o idade do psicomotricidade, que a psicomotricidade é para qualquer idade. Que bom. Lógico que o meu foco é o trabalho com crianças, com adolescentes, né? Mas a psicomotricidade ela é bem abrangente, né? Tendo como o pano de fundo uma abordagem que está chegando nova aqui para a gente no Brasil, que é o Dear Floor Time, né? Onde aqui no Brasil, como eu disse para você, é novo, né? Mas já nos Estados Unidos, mais de 50 anos de estudo, né? É uma abordagem desenvolvimentista, né? Que busca analisar o nível de desenvolvimento que a criança se encontra e, a partir desses níveis de desenvolvimento específicos dentro do modelo, desafiar a criança para que ela suba e eleve os seus degraus na escala do desenvolvimento. E também você me falou que você trabalha também na parte de educação também. E nós vamos falar isso no segundo bloco, melhor, que nós vamos também estar colocando tipo, uma mesa redonda aqui e nós vamos debater as soluções para essas crianças aqui em Teresópolis. O que está disponível, né, para esse paciente em Teresópolis, para que os pais também possam estar também inteirados, né? Mas a educação também é primordial, porque eles são integrados na sociedade mais ainda, né? Pois é. Eu sempre tenho uma pergunta, né, que fica dentro de mim e eu ainda não tenho resposta. Até onde vai a inclusão? A gente fala muito de inclusão escolar, né? Eu que sou professor também, trabalho em escola, mas a gente tem muito esse tema pertinente. Até onde vai a inclusão? Será que a inclusão vai até o 2º ano do ensino médio? Será que o Enem é inclusivo? Será que as faculdades são inclusivas? O mercado de trabalho é inclusivo? A sociedade é inclusiva? Então, acho que a gente passa por uma questão, né, que precisa ser aprofundada. Até onde vai a inclusão? Não basta a gente querer que na lei funcione, a lei da inclusão escolar, se a sociedade não é inclusiva. É preconceituosa, né? Eu acho que a gente precisa de mais informação e menos preconceito, né? Então, ainda tivemos uma novela, não sei se é muito recentemente, porque eu não vejo muita novela, mas eu lembro que tinha uma personagem que era autista e que os pais tinham muito cuidado com ela. Não deixavam ela sair para lugar nenhum. Também tem a ver também com o excesso de cuidado dos pais, achando que vai se ferir, alguém vai fazer mal, e que acho que na novela ela se liberta no final, acho que ela até tem um par romântico no final, e os pais morrem de preocupação, que acham que ela não pode nem ter um namorado. Então acontece também que, às vezes, a superproteção, né? Verdade. Isso é bastante comum, né? Nas famílias que tanto clamam por autonomia dos filhos, mas com aquele medo, né, de soltar demais, e como é que vai ser, né? Como é que vai ser no futuro. Os perigos da vida para um filho da vida, já são altos, né? A associação, ela também trabalha isso com as famílias. Essa questão de dizer isso. A criança precisa estar no meio, a criança precisa ir no clube, ela precisa ir na festa, ela precisa participar das coisas, ela precisa estar na escola regular. Então, a associação tem esse cuidado de mostrar para as famílias que proteção demais desprotege. Ainda tem, né, esse trabalho ainda da associação. Mas você vai falar mais no segundo bloco. Agora a gente vai para o intervalo, mas o Saúde e Vida volta já com mais debate aqui sobre o autismo.